Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então a obra do Evangelho, a porta abre, mas nós temos que ficar espertos, porque muitos adversários, e principalmente o adversário da nossa alma. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 17, nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Então veja que Paulo estava tendo esse problema de ser impedido por Satanás. E quando nós falamos da obra do Senhor, nós temos que lembrar isso. Existe tanto o impedimento que pode vir do Senhor. O Senhor pode impedir alguém de pregar o Evangelho. Como existe também impedimento vindo de Satanás. E se eu não estiver em comunhão com o Senhor, em oração, eu não vou saber discernir de onde vem vindo esse impedimento. É como se eu quisesse, às vezes, lutar contra a vontade do Senhor e, por outro lado, aceitar a vontade do diabo. Por não ter discernimento. De onde vem isso? Né? Aqui ele fala que ele tentou ir pelo menos 2 vezes visitá-los, mas Satanás impediu. Lá em Atos capítulo 16, versículo 6, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E aí vem aquela questão, mas peraí, como assim foram impedidos pelo Espírito Santo? Deus não quer, o Senhor não queria que pregasse a palavra? Como é que foi impedi-los de pregar a palavra? Percebe a importância de ter comunhão com o Senhor? Porque o Senhor pode realmente impedir de pregar a palavra. Mandar parar aquilo ali, não entra lá, não vai, não acontece, porque não é hora, não é o momento. Lá nos evangelhos, nós não vemos que o Senhor mandava os discípulos no começo e falava assim para eles não irem pelos caminhos dos gentios, mas ficarem exclusivamente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que não ir para os gentios? Porque não era a hora. Porque o Senhor veio primeiro para os judeus. Depois ele iria abençoar os gentios. Mas ele, mesmo assim, vindo somente primeiro para os judeus e exclusivamente para os judeus, ele abre momentos de atenção aos gentios, como aquela mulher que o Senhor fala que veio porque não deveria dar o pão aos cachorrinhos, né? Mas ela fala que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então, ela se sujeitou, ela se humilhou, ela se colocou numa posição de humilhação e foi abençoada pelo Senhor. Mas no cômputo geral, no plano de Deus, plano geral, não era para ir para os gentios no começo. Os gentios serão abençoados juntamente com Israel no final, no milênio, durante o milênio, não é? E nós os veremos, inclusive, protegendo os pequeninos irmãos do Senhor, protegendo o remanescente de judeus que vai se levantar. Porque quando você lê Mateus capítulo 25, o que você encontra ali? Bodes, ovelhas e pequeninos irmãos. Então os bodes serão aqueles que irão perseguir os pequeninos irmãos, perseguir os judeus, né, remanescentes de judeus. As ovelhas serão os gentios que irão ajudá-los. Tive fome, me deste o que comer. Tive sede, me deste o que beber. Estive preso, me visitasse. Quem são esses que visitarão o Senhor na pessoa dos seus pequenos irmãos? Gentios que se converterão durante a grande tribulação e darão proteção aos judeus que estarão sendo perseguidos. Então esses gentios terão sim o seu lugar, e como sempre foi anunciado nas profecias do Antigo Testamento. E aqui no capítulo 16 de Atos, versículo 6, passando pela Frígia
e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia. Então agora o Espírito Santo falou, não, pode ir lá e prega lá. Não. Mas o Espírito não lhe permitiu. Mais uma vez, mais uma porta fechada pelo Espírito Santo de Deus. E tendo passado por Mísia, desceram a Trode, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então eles vão agora para a Macedônia, porque eles agora estão entendendo que é o Senhor quem está dirigindo a obra. O Senhor que está cuidando deles. Voltamos então a 1 Coríntios capítulo 16. Então uma porta grande, eu não saí do versículo 9 ainda, porque uma porta grande e eficaz se me abriu a muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Timóteo era jovem, Timóteo devia ser um jovem tímido, talvez, não é? E quando ele chegasse no lugar, ninguém ia acreditar que ele teria capacidade para ajudar na obra do Senhor. Tem um versículo até numa das cartas escrita a Timóteo, que Paulo fala assim, ninguém desconsidere a tua juventude. Ninguém despreze a tua juventude. Ninguém despreze a tua juventude. Então era esse o conselho que dava. Porque realmente o jovem, ele não tem, né? Ele não tem o porte ainda, ele não tem aquela cara de quem sabe as coisas. Eu lembro quando o meu filho foi contratado por uma universidade em São Paulo, na época. Então ele viajava para lá, acho que uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, para dar um curso de pós-graduação na área de informática, que é a área dele, bambambam em informática, né? Então, primeiro dia de aula, ele falou que entrou na classe, todo mundo velho, né? E ele, além de novo, ele tinha uma cara de menino naquela época, uma cara de menino pequenininho, menininho mesmo. Aí um olhou para ele e falou assim, escuta, mas quantos anos você tem? Não acreditava que pudesse ser o cara dando aula num curso de pós-graduação, mas é aquela história. Nessa área de informática, de tecnologia de informação, os caras que entendem são os meninos, não? Todo pai sabe que para resolver um problema no computador, que a gente tem que chamar o filho de 10 anos de idade, né? Porque é ele que sabe tudo do computador, ele que sabe do celular, do controle da TV, é ele que sabe, é o moleque que sabe. Então, se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Isso aqui é importante também para nós não desconsiderarmos irmãos que trabalham na obra do Senhor, baseado nos nossos preconceitos. Esse aí trabalha na obra do Senhor, imagina, é novo de tudo. Calma. Vai com calma. Os irmãos que começaram a congregar no século XIX e começaram a entender tantas verdades preciosas da palavra de Deus, que idade você pensa que eles tinham? É que a gente vê retrato aí, foto, aqueles caras de barba antiga, né? É como quando a gente vê a foto de D. Pedro I e D. Pedro II. Aí você vê a foto dos dois, você pensa assim, não. D. Pedro I era mais novo que D. Pedro II. Porque o D. Pedro II sempre está na foto com aquela barba desse tamanho, e D. Pedro I, Tarcísio Meira, né, da novela lá, com bigodinho, um cavanhaque, novinho de tudo. Mas aí D. Pedro I, pai do D. Pedro II. Mas aí, então muito cuidado para não desconsiderar alguém que está empenhado na obra do Senhor. Porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Aí, ó, Paulo. Paulo deixou muito claro que ele estava no mesmo nível de Timóteo. E que honra para Timóteo isso, né? Imagina que honra quando ele soube o que Paulo falou dele.
Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E aqui tem uma parte interessante também, quando ele fala acerca do irmão Apolo: roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, fosse visitar vocês. Mas, na verdade, não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. Esse versículo é chave para desmontar toda essa ideia de que para você sair na obra do Senhor, você tem que ser enviado por uma igreja, ou por uma junta de missões, ou por uma organização religiosa, ou até mesmo por um irmão mais velho. Não, ninguém é enviado por ninguém. Quer dizer, nós somos enviados, mas pelo Senhor. O Senhor da seara é quem envia trabalhadores para a sua seara. Então Apolo tinha que ficar em sujeição ao Senhor, não a Paulo. Claro que ele ficava sujeito a Paulo por ser um apóstolo, por ser talvez mais velho que ele, não sei, mas nesse caso, em diversas situações. Mas quanto a enviar, a decidir onde ir, o que fazer, não era Paulo que ia mandá-lo. Alguém podia fazer, mas Paulo, manda ele ir lá, Paulo. Fala para ele, você é Paulo, o apóstolo, manda ele tem que obedecer. Ele tem que ficar no esquema. Não. Paulo com amor, entende, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Não teve vontade, vai fazer o quê? Né? Irá, porém, quando se lhe oferecer uma ocasião. Então não é homens que nós seguimos. Nós seguimos o Senhor e a direção do Espírito Santo. Não importa que nível seja o homem que queira nos enviar para uma obra. Ninguém envia ninguém para obra nenhuma. É o Senhor quem envia. E é a Ele que nós estamos submissos. Porque quando você fica submisso a um homem, aí se ele for um salafrário, ele pode sugar tudo de você. Ele pode tirar sua pele. Vigiai, no versículo 13, vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, coisas que pelo jeito eles não tinham feito até aqui, né? Os coríntios, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. E aí ele vem e fala de Estéfanas. No primeiro capítulo de 1 Coríntios, ele mencionou que batizou a família de Estéfanas. E aqui ele repete, né? Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas, que ele tinha batizado a família de Estéfanas, que fala lá no capítulo 1 de 1 Coríntios. De Fortunato, de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. Eu não sei como entender aqui se eles supriram algo que os coríntios não tinham condições de suprir, ou se eles não fizeram isso que está no versículo 18. Porque recrearam o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. Porque de Corinto, Paulo não esperou nenhum recreio, não, nenhuma recreação, nenhum refrigério para o seu espírito, porque ele só experimentou problemas, só tristezas vieram de Corinto. Mas ele aqui, esses irmãos que estavam trabalhando na obra, eles supriram, né? Recriaram o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. Esse reconhecer também é importante entender que quando nós sabemos que tem um irmão trabalhando na obra do Senhor, nós temos que reconhecer isso. Nós temos que reconhecer, nós temos que estender a destra a comunhão das suas necessidades. Às vezes a gente vê, né, irmãos que viajam o Brasil e o mundo inteiro visitando, e muitos nem perguntam, mas de onde eles tiram o dinheiro para visitar? De outros irmãos que reconhecem que eles estão na obra do Senhor e estendem a mão. Então é um exercício que cabe a todos entender que existe esse exercício, né?
E o versículo 19, as igrejas da Ásia vos saúdam, saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Duas coisas importantes aqui. Primeira, esse costume, né, de enviar saudações. Eu sempre vejo irmãos que chegam de viagem, de visita, e falam, os irmãos mandaram saudações no Senhor, não é? E aqui nós vemos que a simplicidade que era, não havia templos, eles não congregavam em templos. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Quem não entende o que é... Essa semana, acho que essa semana eu recebi uma mensagem, um irmão falando assim, você disse que não tinha igreja no Antigo Testamento, como foi então que Salomão construiu um templo? Porque templo não é igreja. É que a palavra igreja, ela foi desvirtuada, ela acabou com o tempo. A igreja passou a ser usada para o templo. Então, construir uma igreja grande ali na praça. Não, ninguém constrói uma igreja na praça. Construir um templo na praça. Porque a igreja significa reunião. Reunião de pessoas, congregação de pessoas. Isso é esse o significado da palavra igreja. No grego, eclésia. Que inclusive é usado, tem versículo na Bíblia, que aparece lá os gentios, dispersou a igreja, dispersou a eclésia, a turba, né, que estava agitada lá, precisou ser dispersada, e a palavra é a mesma eclésia, porque, no original, né, porque nunca foi da ideia de que igreja seria um templo. Igreja é reunião de pessoas, é uma assembleia de pessoas, como a gente tem a assembleia legislativa, assembleia, né? É que as palavras, com o tempo, elas perdem o seu significado. Por exemplo, hoje nós usamos a palavra gentleman, em inglês. O gentleman, que é o cavalheiro, né? Cavalheiro, que é um cara educado, um cara fino, que puxa a cadeira para a mulher sentar. Tal. Ele é um gentleman, um verdadeiro gentleman. Mas a palavra gentleman, original, na Idade Média, ela era dada ao senhor feudal, que era o dono de um feudo, de uma fazenda, de um pedaço de terra, mas ele era um cara tudo menos gentleman. Embora ele fosse o gentleman, a palavra não tinha essa noção de que era alguém que tratava bem todo mundo. Pelo contrário, tinha alguns, inclusive, né, conta-se que eles exigiam que quando acontecesse um casamento dentro do seu feudo, a virgem que se casava devia dormir primeiro com ele. A primeira noite da núpcia tinha que ser com ele. Então o cara não era lá essas coisas não, pode esquecer o gentleman daquele tempo. Depois a palavra foi modificando, ganhou essa entonação que tem hoje. Então igreja é a mesma coisa. Mas essa pessoa perguntou, né, mas você fala que não tem igreja no Antigo Testamento, mas Salomão construiu um templo. Agora, imagine se a igreja fosse realmente um edifício. Um edifício de 4 paredes, com telhado, com sino na torre e tal. Como é que Priscila e Áquila iam enfiar esse trambolho grande dentro da casa deles? Que tamanho que tinha que ser a casa de Priscila e Áquila para caber uma igreja dentro. Igreja, que estou falando agora, igreja é ter no sentido de templo, de paredes, né? Que tamanho que tinha que ser a casa de Priscila e Áquila para caber uma igreja dentro da casa deles. Percebe? Mas é que aqui a igreja é a reunião dos santos. A igreja que está em sua casa não era um edifício, era simplesmente a reunião dos cristãos que congregavam ali dentro da casa deles. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Aqui tem até uma religião que entende que isso aqui é a maneira de saudação. Mas não é isso daí não, porque o ósculo santo, aqui não fala saudai-vos os homens com homens e mulheres com o ósculo santo, é uns aos outros. Porque naquele tempo e naquela região, o ósculo, o beijo
beijo na face, era um costume normal. Então, a ênfase aqui não é saudar uns aos outros com ósculo, porque isso já faziam. Era como dar a mão, né? Como dar um cumprimento de mão naquele tempo, o beijo. As pessoas se encontravam e beijavam. Como é na Itália hoje. Você vai na Itália, todo mundo beijando uma cara do outro, né? Todo mundo se beijando. Os homens, inclusive, se beijam, né? No rosto, na Itália. E na Rússia se beijam na boca. Os russos se encontram, amigo, tal, e beijam o outro na boca. Então, o ponto aqui não é o ósculo. O ósculo já era parte do costume. O ponto aqui é o santo. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Essa é a ênfase aqui, é o santo. O costume do ósculo já existia em todos os povos do Oriente Médio. Basta você ver quando os árabes se encontram, né? Eles beijam o rosto um do outro. Você vai no Egito você vê dois homens de barba andando na rua de mão dada. Não são gays. Mesmo porque se fossem, eles iam ser presos, né? Lá a turma não brinca com isso, não. E andando de mão dada, porque são amigos. E lá os amigos andam de mãos dadas. E beijam no rosto também. Então o ponto aqui é o santo. Agora, o cristão tem que ter sabedoria nessas coisas, porque se você está num Oriente Médio, onde é costume o beijo como a saudação, inclusive entre homens, se alguém vir você beijando um outro homem no rosto, não vai pensar mal, de maneira alguma, não é? Mas em outros países, em Brasil, por exemplo, muitos não entendem isso, podem pensar outra coisa, de você beijar um irmão, não é? Ou beijar uma irmã. Então, tem que tomar cuidado onde você está, em que cultura, quem está vendo isso, para não causar escândalo. Daí Paulo assina, saudação da minha própria mão. Normalmente ele ditava suas cartas, né? E quando chegava no final, ele assinava ou colocava uma saudação. E se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, seja maldito. Existe uma diferença entre as pessoas que amam o Senhor Jesus Cristo e as pessoas que não amam o Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes você viu pessoas falando mal do Senhor? E esses não amam. O que pesa sobre eles, pesa a maldição. Sejam malditos, porque não amam o Senhor Jesus Cristo. Você conhece um crente quando você encontra um crente na rua, ele se identifica como sendo cristão? É maravilha, você já está ali, irmão, esse irmão, que bênção, tal, não sei o quê. Agora, você fala de Jesus, os olhos dele brilham, né? Alegre, eu ouvi falar o nome Jesus faz brilhar os olhos. Aí você fala de Jesus para um incrédulo, o cara... Tinha um vídeo da Xuxa, e ela reclamando, né, na verdade, essa política que está pegando carona na Bíblia aí, né? Mas ela reclamando e ela falando mal de Jesus, falando mal da Bíblia, falando mal do casamento, que Deus instituiu o casamento, tudo. Porque não é uma pessoa que ama o Senhor Jesus. Ela não ama o Senhor Jesus, ela é anátema, ela é maldita, segundo o que diz a palavra de Deus, né? Que o próprio Senhor, lá em João, ele fala, quem não crê já está condenado. A única maneira dela sair debaixo dessa condenação é crendo em Jesus, o que não é o caso, claramente, pela maneira como ela fala dele. Maranata, aí é uma expressão, vem Senhor Jesus. É essa expressão de gozo e de alegria de quem ama o Senhor Jesus, quer que ele venha o mais rápido possível. E aí ele vai para o versículo 23, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, e essa graça é uma marca registrada de todas as cartas de Paulo. Ele sempre fala da graça. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Então aqui ele encerra a primeira carta aos Coríntios, que na realidade não é a primeira, é no mínimo a segunda, né? Porque lá no capítulo 5 dessa carta ele já escreveu assim, já por carta vos avisei, papapi, papapá, papapá. Então ele já devia ter escrito uma outra carta antes dessa, é que a gente chama de primeira, porque não chegou até nós aquela carta antes dessa, que Paulo menciona no capítulo 5 desta carta.
Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.